E aí pessoal, tudo Fox, sou a Cavernária, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês a minha opinião a respeito do segundo episódio da primeira temporada de Fear the Walking Dead, que lançou ontem na AMC. Então vamos começar a analisar esse episódio. Então, como foi visto no último episódio, os sobreviventes acabaram tendo o primeiro contato com a questão dos mortos-vivos, com a questão do vírus e tudo mais, e surgiu a grande dúvida. Então, nesse segundo episódio parece que foi explorado algumas questões em relação a isso e obtivemos algumas respostas, mas ao mesmo tempo surgiram também algumas dúvidas e outras foram mantidas, né? Então, enquanto os personagens estavam tentando ir até o deserto, tentando encontrar um local seguro, várias coisas aconteceram, como problema na tecnologia, o que foi bastante interessante. Enquanto o Travis estava tentando encontrar um local seguro, né, para deixar a sua família, né, a sua nova família, no caso Nick, Alicia e Madison, eles acabaram ficando numa casa, onde na frente tinha um vizinho fazendo uma festa e tudo mais, uma coisa meio aleatória, mas tudo bem. E no lado, o vizinho chamado Pete, ele parecia estar juntando suprimentos para sair do local, que ele teve uma ótima ideia. E o que foi legal foi de ver ele tossindo, né? Ele começou a tossir e nós não sabemos se ele realmente foi infectado, se ele foi mordido. Eu sei que não é uma coisa muito significante aquele personagem, mas a questão dele tossir faz a gente pensar, porra, será que realmente ele foi atingido de alguma forma? Ou se é apenas uma tosse qualquer? Será que ele está ficando com febre? Então, como é um vírus que está no ar, e o vírus atua de maneira diferente em cada corpo, fica uma coisa legal, né? Fica uma coisa nova, né? Não é uma pessoa que vai ser mordida e vai começar a tossir e vai se transformar. É uma pessoa normal que teve um vírus, e devido a isso seu corpo teve uma resposta. E é por isso que alguns personagens ficaram de boa com o vírus, outros ficaram doentes, outros morreram, né, pelo que está aparecendo, e por aí vai. Então, essas ações diferenciadas do vírus em cada corpo diferente. Então fica uma coisa legal, fica uma coisa original, mas até agora não teve nenhuma resposta da origem do vírus. Então fica complicado, né, de tentar entender o porquê dessa série tá no ar se ainda não explicou a origem. Mas tudo bem, ainda estamos no episódio 2, ainda tem mais 4 episódios pela frente, ainda vai ter muita coisa a ser explicada pela frente, tudo bem. E chegou um ponto do episódio que vários personagens começaram a se dividir, cada um indo para um caminho diferente, como por exemplo, o Travis se encontrou com a ex-esposa lá para tentar juntar com seu filho, que estava na manifestação. A Madison ficou junto com qual é o nome daquele gordinho mesmo? Com o Tobias lá na escola, enquanto o Nick e a Alicia ficaram lá na casa, um cuidando um do outro. Então isso que foi legal de se ver, cara, a divisão para depois ter a união. Só que no final do episódio acabou não sendo isso, né? Eles acabaram se separando e cada um ficou no seu canto. Enquanto um ficou lá na casa onde o Nick estava, tentando se recuperar, o Trevor ficou com a família dele dentro de uma loja, enquanto tinha vários black blocs assim, destruindo coisas. Isso que foi legal também, né? A origem das manifestações, que tudo se originou na questão dos policiais atirarem contra um mendigo, né? Então ficou uma coisa bem legal. Em relação a Madison e o Tobias na escola, né? Uma coisa que chamou muita atenção nesse momento do episódio foi a incrível inteligência, ou pelo menos percepção do Tobias em relação às atitudes das pessoas em 1AZ. Não que ele tenha conhecimento disso, mas é uma coisa bem interessante como é que ele já sabia exatamente o que fazer, como ele sabia das ações dos Marauders, no caso das pessoas que roubam suprimentos e tudo mais, né, saqueadores. Meio que ele gera uma grande dúvida, como é que ele sabia disso tudo? Eu não estou duvidando que ele é um cara inteligente, mas ele precisava de ter um ponto de base para se iniciar essa pesquisa, sabe? E eu não consigo ver ele sendo um cara que apresenta premonição para saber as coisas do mais, então realmente fica uma coisa meio estranha, né? Tipo, ele é um gordinho que sofre bullying, como é que ele pode saber dessas coisas? Ele pode ter pesquisado, mas, pô, novamente, cadê o ponto de base disso? Cadê o princípio da coisa? Então fica aquela dúvida no ar. Mas a coisa foi se desenvolvendo, tivemos a aparição do Art, né, que ele acabou sendo zumbificado, né, ele apareceu já zumbificado e acabou sendo morto no final das contas. Então, acabou morrendo mais um personagem negro, né? Teve o Matt, o namorado da Alicia, que é negro, e teve o Art também, que acabou sendo morto também. Então nós perdemos 3 personagens negros em menos de 3 episódios. Eu acho que o The Walking Dead, ou pelo menos o filme The Walking Dead, está começando a se mostrar uma série meio racista. Eu acho que The Walking Dead também, porque tanto The Walking Dead quanto o filme The Walking Dead, eles adoram matar personagens negros. E nós tivemos o término desse episódio com o surgimento dos Black Blocs contra a sociedade, né? Quer dizer, o término, né? A quebra dessa ordem e a criação da desordem. Eu não vou dizer que é anarquia, porque a anarquia não necessariamente tem que ser uma desordem, uma destruição.
é simplesmente um local sem um tipo de governo, né? Então não é bem uma anarquia, mas um bando de black bloc destruindo tudo. E a Madison finalmente tendo noção do que está acontecendo e tomando as atitudes necessárias para proteger sua família, não deixando eles se exporem demais numa zona de perigo, matando quem deve matar, né? Porque ela finalmente matou um zumbi pela primeira vez, então ela está tendo um conhecimento de sobrevivência maior. Já é uma evolução da personagem e ela chamou bastante atenção durante o processo desse episódio. Em relação ao Travis, ele ficou preso lá na loja junto com a sua família, o que foi uma coisa bem interessante, porque agora a gente vai ter que esperar como essas duas famílias vão se juntar. Então assim, de forma geral foi um episódio bastante divertido, apesar de enrolar em alguns momentos. Tivemos também um maior vínculo do Tobias com a Madison, e eu acho que ele vai aparecer novamente nos próximos episódios, certamente, né, pra se encontrar com a família. Só que o problema é que ele tá sozinho, né? Eu não sei como é que um gordinho vai sobreviver, mas tudo bem. Aquele gordinho é foda pra caralho, ele tem uma faca e tudo mais, então ele não é simplesmente um gordo fazendo gordice. Então assim, de modo geral o episódio foi bom, deu uma enrolada às vezes, mas as cenas de ação realmente valorizaram mais, fizeram o episódio ser mais valorizado. Principalmente em relação ao abandono do Matt, por ele estar doente, então foi uma decisão meio difícil, foi uma decisão arriscada do personagem. Também tivemos a morte do Archie, o conflito da sociedade contra as autoridades. Cara, foi bem legal isso. Então a nota vai ser 7,5. Eu acho que poderia ter sido muito melhor se não tivesse aquelas conversas e tudo mais, algumas coisas bastante necessárias, mas estamos ainda no início da chegada do apocalipse. Mas de modo geral o episódio foi bastante agradável, foi bem legal e foi muito superior ao primeiro episódio. Então essa foi minha nota e essa foi minha análise em relação a esse segundo episódio do Fear the Walking Dead. Eu espero que você tenha gostado, então se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E não esqueça de entrar na minha página do Facebook FoxWalkBR, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de entrar na página /grupo Fãs de The Walking Dead, uma página dedicada a The Walking Dead com várias coisas dedicadas à própria série, com várias informações, spoilers e imagens e etc. E não esqueça também de se inscrever no canal de um amigo meu que faz rap, que no caso o link vai estar aqui na descrição também, é o Ex Taqueiro. Então eu espero que vocês tenham gostado, foco, só com a minha, até o próximo vídeo, valeu!